Boa tarde a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com vocês. Que Deus abençoe, né, cada um. Quando eu não gravar a novena de manhã, eu vou gravar na hora do almoço, tá, pessoal? Porque às vezes tem dia que... Ontem, por exemplo, eu fiz os exames, então atrasou. E hoje também eu já comecei o dia toda atropelada, atrasada. E aí não deu pra gravar de manhã. Então, quando eu levantar um pouco atrasada ou acontecer alguma coisa, será na hora do almoço, tá? Prometo que vou tentar fazer de manhã. Mas hoje não dava mesmo. Hoje a gente tinha uns probleminhas aqui e não tinha como. Eu tinha que atender primeiro. Então, vamos lá. Hoje, dia 1º de abril. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de nós, adentrando a nossa vida, nosso coração, nossa alma, nossa mente, fazendo com que a gente vibre com a presença dele, que a gente sinta o nosso corpo reagir com a presença do Espírito Santo. Que quando ele estiver em nós possamos sentir um calor no nosso coração, um conforto, um aconchego, que você hoje possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo, que ele possa te envolver com carinho, com amor, com caridade, que o Espírito Santo hoje permaneça conosco. Hoje, nossa novena, nós vamos colocar na intenção das nossas gestantes, tá? Novamente, a gente volta lá. Cada dia a gente oferece para uma pessoa, né? Então, hoje a gente vai oferecer para as nossas gestantes. Por aquelas que ganharam bebê, por aquelas que estão gestantes ainda, por aquelas que não conseguem engravidar, por aquelas que têm o filho do coração, né? O filho adotivo. Que a gente possa hoje rezar por todas as mães, em especial por todas as mães. Nós estamos aí quase chegando lá na frente, né? E por Maria também, né? Que Jesus possa abençoar cada uma. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Eclesiástico 24, versículo 19. Quando eu ainda era menina, meus pais, Joaquim e Ana, em função da idade avançada dos dois, me levaram para o templo para ser formada na fé judaica. Eu praticamente morava no templo. Há mais ou menos 7 meses, eu fui prometida em casamento a José. Esse encontro também foi providência de Deus. Os sacerdotes do templo resolveram que eu deveria me casar. Então começaram a procurar um noivo. Apareceram vários pretendentes, porém a escolha foi fácil. Foi dado um ramo a cada um deles e o de José floresceu miraculosamente. Assim, os sacerdotes perceberam que era um sinal de que José devia ser o esposo. O prazo de noivado, segundo nossas leis, é de 1 ano, sem coabitar. Depois da visita do anjo e da compreensão de José, ele resolveu me levar para a casa dele para iniciar sua missão de guardião. O ensinamento de Maria. Nossa história não é um livro isolado, é uma Bíblia em que todas as histórias, realmente todas, estão interligadas em Deus. Agora, começa-se, né, a vida de casamento de Maria. Maria, que é filha de São Joaquim e Santa Ana, né? Eles prometeram a José, a Maria, a José, né? Não, na verdade, gente, quando 7 meses ela tinha sido prometida a José,
Mas eu acho que eu não sei muito bem explicar para vocês se Joaquim e Ana já havia morrido nessa época, tá? Quando ela foi. Porque quando ela vai para morar com José, os pais já não são vivos, né? Os dois já eram de idade avançada. E aí, acho que quem tomava conta realmente dela era os sacerdotes. Então, Maria vai ser prometida a José em casamento, né? E depois eu vou pesquisar, tá, gente? Depois eu venho falar para vocês. Mas pelo que eu sei da história, Joaquim e Ana já não eram vivos, tá? Desculpem, tem hora que seca. Então, os sacerdotes naquela época, né, cuidavam de Maria e a prometeram a José. Por isso que também casava-se muito cedo e Maria casa-se muito cedo também por isso. Também ela está sozinha, não tem mais ninguém, né? E aí, para descobrir quem ia ser o marido, né, o prometido de Maria, muitos queriam. Eu imagino que Maria devia ser uma menina bem bonita, né? Fico imaginando assim, no auge dos seus 13 anos, devia ser aquela menina meiga, toda bonitinha, toda mimosinha, né? Penso eu. Eu quero imaginar assim e acho que você deveria pensar e fazer esse teste também com você. Aí deram uns galinhos para quem queria casar com Maria. E aí tinha que florescer. E o de José, por providência, floresceu, né? E aí eles tinham um prazo para ficar junto 1 ano, né? Tipo um namoro, né? O noivado ali seria de 1 ano, mas eles não podiam morar junto e depois iam ficar juntos. Mas fazia 7 meses que ela tinha sido prometida a José, mas aí aconteceu que ela concebeu, né, a gestação, o filho, e aí ela teve que ir morar com José antes da hora. E aí José resolve levá-la para casa. Para já começar, já que era para fazer a missão, então ele já ia começar essa missão ali mesmo. Então, antes de 1 ano mesmo, eles já estavam juntos. Porque José não queria deixar Maria com essa situação, né, nessa situação de gestação, também sozinha. Ele queria cuidar dela. E eles vão morar junto, né? E eles vão para casa de José. E aí fala o ensinamento de Maria. Nossa história não é um livro isolado, é como a Bíblia, em que todas as histórias estão interligadas com Deus. E realmente, né? A nossa Bíblia, ela conta Antigo Testamento, Novo Testamento. No Novo Testamento, todo o tempo de Jesus, né? Os seus 33 anos, mais ou menos, aí na Terra. Fora os milagres, as coisas que aconteceram, tudo é narrado com as pessoas que circundavam, né, Jesus. E aí vem falar, a Bíblia não é isso? A nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos sempre ligados com Deus, nós estamos sempre juntos com Deus, sempre fazendo aquilo que Deus quer. Então a nossa vida também é uma Bíblia, né? Se a gente parar para pensar. A nossa história não é qualquer história. A nossa história não é qualquer coisa, né? Porque se fosse qualquer coisa, não teria Deus no meio. Nós temos a grandiosidade de ter esse Deus que cuida da gente, que faz por nós, né? Durante todo o tempo. Então, nós devemos agradecer cada minuto, cada segundo que Deus age em nós. E agradecer essa Bíblia andante, né? A gente acaba sendo essa Bíblia andante, porque tudo que a gente precisa tá aqui. E Deus nos providencia com as graças, os milagres da mesma forma. Quantos milagres têm acontecido, né? Para quem faz a quaresma com o Frei Gilson, na madrugada vê quantos testemunhos de fé por Nossa Senhora de Guadalupe, pelo rosário, de rezar o rosário, quantos testemunhos acontecem, não é? Então, nós somos isso, nós somos uma Bíblia andante, nós somos aqueles, né, que
junto com Deus, escrevemos a nossa história, né? Apesar que Deus escreve a nossa história bem primeiro. A gente só vive a história, né? Vamos dizer assim, fica melhor. A gente vive a história que Deus escreveu para nós. Como numa novela, né? Já tá tudo, o roteiro tá pronto. Basta a gente seguir. Muitas vezes a gente não gosta muito do roteiro. Muitas vezes a gente reclama do roteiro. Muitas vezes a gente não quer fazer o que o roteiro permite, né? A gente chora, a gente esbraveja, mas no final a gente precisa entender que esse roteiro é a nossa história, né? Nós não temos como sair, nós não temos como mudar, tá tudo aí, tá tudo que Deus deixou para nós. O que dá para mudar é a forma de ver essas situações, né? É de não reclamar, é de vivenciar ela com amor, com carinho, com caridade. Então hoje nós vamos já ficar, né, esperando para amanhã, para ver como que vai ser essa ida de Maria para a casa de José, né? Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nessa novena em que acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Coloque para a mãe aquilo que você precisa nessa novena, aquilo que você vem pedindo, aquilo que você vem colocando no coração da mãe. Eu confio, amo e espero, assim como a tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar na expectativa dessa chegada de Maria à casa de José. E com isso, nós também ficamos na expectativa de não deixar Jesus embora da nossa casa. Ficamos na expectativa da chegada de Maria até o nosso mais profundo ser. Que nós deixemos Maria chegar em nós, o Espírito Santo chegar em nós, que nós não deixemos eles irem embora, tá? Guarda aí com você. Até amanhã, se Deus quiser. E se Deus quiser, eu venho cedo. Rezem aí para que eu venha cedo, tá? Beijo, fiquem com Deus e que Nossa Senhora proteja vocês.